dias em que as pessoas, muita gente, né, acorda triste, com vontade de chorar, ou então com muita raiva, né, aí acaba discutindo por qualquer coisinha. Pois é, são situações de descontrole emocional e que acabam se refletindo em casa, no trabalho, no trânsito. Como reagir e não ser mal educado? Nós vamos conversar agora com o psiquiatra Geraldo Caldeira, que, aliás, é o novo presidente da Academia Mineira de Medicina, né? Parabéns ao senhor. Aproveitando aqui. Obrigado. O que a gente pode considerar como descontrole emocional para valer? Arthur, habitualmente a gente tem emoção. Só que nós não sabemos que a gente tem emoção. A gente acha que tem emoção quando a gente tem o que se chama de sentimento. Isto é, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou alegre. Isso é sentimento. É quando o cérebro já registra aquilo que está no meu corpo sem que eu esteja sabendo que é emoção. Emoção, ela já é imediata e implica em fenômenos psíquicos e fenômenos corporais. Pois bem, então o ser humano é agredido normalmente por coisas de dentro e coisas de fora. De dentro, os nossos conflitos que vêm da vida, da nossa infância, de fases famosas como o famoso Édipo e tal, a gente tem esses conflitos e que trazem questões. E as questões externas, que a gente vê toda hora aí, as tragédias, os sofrimentos, os assaltos, as agressividades, um mundo extremamente violento como está agora. Então, nós temos que dar conta disso. E para dar conta disso, a melhor coisa, a mais importante, é a gente aprender a fazer a leitura correta das coisas. Que já foi dito pelo famoso político mineiro, de que mais importante do que os fatos são as versões dos fatos. Então a gente tem que aprender a fazer a leitura correta. Porque quando eu faço uma leitura inadequada, eu vou reagir de acordo com aquela leitura. E isso faz ter muito descontrole emocional. Porque eu acho que alguém está brigando comigo, que está me xingando, que está rindo de mim, que está ridicularizando, que não está respeitando e tal. E aí eu reajo. Aí eu não dou conta de lidar com aquela emoção que eu estava dando conta e não tinha percebido, entendeu? Aí aparece raiva, aparece... enfim, há uma emoção negativa, seja ela... Tristeza, mas a gente normalmente descarrega em alguém também, né? Esse descontrole, assim, acaba influenciando outras pessoas, né? Aí é difícil pensar na hora. O descontrole leva a uma resposta também que pode gerar um descontrole. Então fica uma bola de neve. Então é importante que a pessoa procure não motivar uma resposta assim do outro, porque senão a coisa não tem limite. E é importante para fazer isso que a gente tenha condições de relaxamento. Você tem que aprender a descansar, você tem que aprender a relaxar, mesmo sem fazer yoga ou fazer alguma coisa que já é própria para isso. Você mesmo fazer isso, te dá um tempo em casa para você descansar, para você ouvir uma boa música, para você chegar em casa, como um grande amigo meu, Zé Diogo Martins, fazia. 10 minutos que ele chega para descansar. Não fala com ninguém, nem ninguém o aborda. Daí a 10 minutos ele está em condições de falar. Uma passagem. Você imagina quando você abre a porta, a primeira interferência que você tem quando você chega em casa e abre uma porta: ô, você atrasou, senhor? Essa é a hora de chegar, não sei o quê, estou aqui te esperando. Não deixou minha mesada? Exatamente, quer dizer, já provoca, você já chega numa questão. Já chega cansado, com problema no trânsito. Aí se descontrola. Se descontrola. Então, você não deve ser provocado antes de você fazer um descanso, ter um tempinho para você relaxar, de repente toma um vinhozinho, tá bom. Agora vamos conversar. Vamos começar? Quando é descontrole passageiro, né? E quando pode ser uma doença? O descontrole passageiro, ele é o comum. É o comum, é isso quando, que a gente tem falado por aí, né? Passou o limite de você dar conta. Agora, algumas patologias, especialmente doenças que têm a ver com o humor, já fazem o sujeito ser mal-humorado, permanente ou com muita frequência. O sujeito mal-humorado, qualquer estímulo ele responde agressivamente. E aí a coisa fica muito difícil. São patologias genéticas, geralmente elas são nomeadas por distimia, que numa situação mais intensa, ela torna impossível a relação. O famoso síndrome bipolar, que hoje está muito comum, né? Que a pessoa mal-humorada, depois bem-humorada, fica alternando. E menor do que isso é a ciclotimia, que você tem momentos de depressão, de mau humor e momentos de alegria. Num agravamento, cai no bipolar. Esses já são naturalmente patológicos. Já tem uma situação
interna de descontrole. Há um outro quadro também muito frequente, chamado em psiquiatria de borderline, que são pessoas que não chegaram a ficar psicóticos, também não ficaram neuróticos, eles ficam nesse meio, por isso é chamado de borderline. Esses têm uma variabilidade de humor permanente e diário. Eu posso estar rindo aqui, brincando com vocês, e daqui a 5 minutos estou agredindo vocês. Essa variabilidade de humor torna essa personalidade bipolar praticamente impossível de você lidar com ela sem ter problema sério. E tem que ir ao médico aí, tem que ir ao médico. Tem Isso também dá, para a gente terminar, doutor, em adolescentes, crianças, não? Qualquer idade pode ter essas manifestações, mas é claro que se nós estamos falando nas patologias, nós vamos pegar mais o adulto, claro, que é onde depois da adolescência, que é uma fase difícil, isso perde o controle. Então aparecem as patologias, com muito mais frequência do que na criança. E a pessoa pode ajudar o outro, assim, ou avisar, olha, estou achando que você está muito mal-humorado, né? Pode avisar, né? Para a pessoa se cuidar. Pode. Até porque a pessoa pode não ter consciência de que ela está sendo assim. Claro. Então é importante que alguém avise e fale, olha, pera, maneira. Ok, Obrigado, doutor Geraldo. doutor. Obrigado, senhor. Bom carnaval. Bom carnaval para vocês também.